No próximo domingo, dia 13 de agosto, é Dia dos Pais. A data nos faz refletir sobre as transformações no papel do pai dentro da família, na relação com os filhos. A ideia de que homem não sabe cuidar de uma criança e que a mãe é a única responsável pela educação dos filhos está mudando. Tem muito pai desempenhando inúmeros papéis importantes e que vão muito além do protetor para situações difíceis e especiais. Bom, além disso, o envolvimento de homens na prestação de cuidados com as crianças está começando a ser reconhecida como uma forma de avançar com a agenda da igualdade de gênero. E essa, então, é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Quem está comigo no programa de hoje é a acadêmica de jornalismo, Luana Amorim. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está nos acompanhando pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você também pode estar atento às nossas novidades nas nossas redes sociais. O nosso Instagram e Twitter é o @VivaVozUnivale e a nossa página no Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, hoje nosso convidado é Alan Vassilowski, criador da fanpage Barrigudinhos. Obrigada pela presença, Alan. Obrigado eu pelo convite. Ele veio também com a Juliana Vassilowski, a esposa dele. Tudo bem, Juliana? Bem-vinda também. Oi, obrigada, tudo bem. Os dois são os pais da Catarina, que está aqui com a gente no programa de hoje. Bom, vamos começar falando com você, Alan. Okay. Assim como a maternidade, a paternidade é uma fase que, além daqueles momentos alegres, né? Agora sou pai, estou feliz, tem uma nova pessoa na nossa vida. Claro que traz muitos desafios também, né? O que mudou na sua vida, Alan, desde que você passou a ser pai? As mudanças são imensas, né? Desde o comportamento masculino em casa, as mudanças no trabalho também. Mas eu acho que fundamental é a presença da Catarina, né? A presença desse ser humaninho que chegou na nossa vida, né? São coisas assim que, num primeiro momento, elas são até difíceis de explicar. E durante a gestação, durante a chegada da Catarina, o avanço dos meses dela na nossa vida, a gente vai aprendendo e vai se transformando, né? O que você acha que mudou de mais importante em você mesmo? Sem dúvida, o comportamento é um pouco mais tranquilo. E muito mais o exercício da empatia, né? Principalmente com a Juliana e com a Catarina, né? Entender muito mais o estado de espírito da Catarina e da Juliana, né? Eu costumo dizer que tem uma palavra em italiano que se chama consapevolezza, que é o entendimento do estado de espírito do outro. E isso é muito importante, né? Ver como está a Juliana naquele momento, qual a sensação que a Catarina está tentando me transmitir, porque ela ainda não fala, né? Perfeito. É o dadá, o datá, o mamá. Aliás, quem está só acompanhando pelo áudio já perceberam a presença da Catarina aí com a gente. Já, né? ela já participou. Tá liberada, viu, Catarina? E bom, um dos maiores mitos, então, que envolvem a paternidade é essa ideia, né? De que homem não sabe cuidar de criança, que o papel da criação é todo trabalho da mãe, né? Quais foram as principais dificuldades que você teve no início? Tanto quando tu descobriu que a Juliana estava grávida, quando a Catarina nasceu, todo esse processo, né? Bom, acho que a formação masculina, ela traz algumas diferenças perante a da feminina, é claro, né? Mas que nos deixa um pouquinho na retaguarda com relação aos cuidados domésticos e aos cuidados para a esposa e para o filho, né? Eu vejo que nunca vi, e admito assim, que um menino brincando de cuidar de comidinha, um menino brincando de empurrar um carrinho de bebê, ou um menino indo preparar a roupinha para lavar. Eu não vi, na minha geração. Né? Hoje a gente até encontra algumas crianças que brincam, pais que incentivam, mas na minha geração não tinha isso. Eu não fui incentivado a lavar a louça antes dos 15 anos de idade. Né? A minha mãe tinha vários cuidados comigo, inclusive de nos deixar fazer comida era uma restrição. E quando a Juliana ficou grávida e logo depois que a Catarina veio, várias tarefas domésticas tiveram que ser executadas por mim mesmo. Então, essa foi uma das maiores dificuldades no começo. Apesar de sermos um casal muito participativo, dividindo tarefas, né? E estarmos juntos bastante, a questão de alguns momentos a tarefa passou a ser 100% minha. E agora? Como que eu vou fazer? Acho que essa foi uma das maiores dificuldades. Legal. Assim.
Juliana, e você, né? É engraçado que hoje a gente está falando de paternidade, então você está meio coadjuvante aí hoje, né? Hoje ela é, né? Mas é claro que a gente chamou você para dizer, é verdade? É verdade, gente. Mas Juliana, assim, conta pra gente, assim, qual era a tua expectativa, né, em relação ao comportamento do Alan, né? Você acha que ele encarou a questão da paternidade desde o início de uma forma tranquila? Sim, antes da gente ficar grávido, o Alan sempre foi muito participativo, assim, a gente sempre foi um casal muito unido e a participação dele nas tarefas da casa e tudo mais, para deixar o dia a dia nosso mais leve, né? E quando eu descobri que estava grávida, a gente até brinca que ele engravidou junto, assim, porque sempre participando, todas as consultas pré-natais, participou Ela também está falando, é verdade. Né, filha? Participou do parto, né? A gente teve um parto humanizado, natural, ele estava lá junto o tempo todo comigo, cortou cordão, foi, né? Todo aquele envolvimento ali. Verdade, mano. E depois que a Catarina chegou, essa participação só continuou, né? E o que me surpreendeu foi o fato de ele se sentir motivado a criar a página e falar mais, né, para outros pais, na tentativa de auxiliar outras famílias, né, com as nossas experiências. Uhum. Bom, então, como a Juliana já citou, né, você, Alan, é dona de uma página no Facebook que fala sobre os desafios da paternidade, compartilha essas experiências, dá dicas para outros pais, né? Como que surgiu, então, essa ideia da criação da fanpage? Eu costumo dizer que eu faço parte da equipe Barrigudinhos, né? Nós somos em 4 lá em casa, porque também tem o Max, o nosso cachorro, né? Então, em alguns momentos eu tenho que sentar do lado do Max, e aí, Max, como é que você faria, né? Mas, assim, a página surgiu justamente em um dos encontros do Gesta, né? Que é coordenado pela Flávia e pela Raquel, que foi a nossa doula. E no tema que elas tratavam de puerpério, né, que é o período assim, um pouquinho tenso, um pouquinho difícil logo após o parto, algumas mulheres que estavam participando daquele tema, elas reclamavam muito dos companheiros. E naquele dia tinham poucos homens no Gesta, e elas falando muito assim, poxa, meu marido não ajuda, meu marido não compreende, meu marido não participa. E aquilo me deixou incomodado, né, porque eu não me via naquela situação. Mas eu também entendia que é um papel da mulher na educação, junto com o companheiro, na educação da formação do lar, ela cobrar dele, né? Esperar que o homem vai simplesmente acordar e vai falar assim, ok, é meu momento agora de fazer a comida, ok, eu vou trocar a fralda. Ainda é um pouquinho difícil. Existem homens que estão mudando, né? Você comentou no início da transmissão, mas precisa de incentivo. Uhum. Existe muito essa situação. E naquele momento eu comecei a pensar assim, nossa, será que se eu falasse um pouquinho do que eu estou passando, eu poderia ajudar algumas pessoas? Logo depois do nosso parto, a Catarina estava com 13 dias bem exatos. A gente participou de um encontro com a nossa obstetra, a doutora Ana Gabriela, que ela atende aqui no Marieta, né? E foi um encontro justamente sobre paternidade. E ela pediu que eu relatasse a minha experiência do parto. E falei bastante de como aconteceu o parto da Catarina, todo o meu envolvimento. E quando a gente chegou em casa, eu pensei, eu vou escrever. Aí escrevi um primeiro texto. Como eu falei, a equipe Barrigudinhos, a Juliana verificou o texto, corrigiu, né, participou bastante. E eu publiquei no meu Facebook. Muitas pessoas comentaram e viram que era uma informação importante para os companheiros, para os maridos. O que você diria que seria o enfoque principal aí desse teu relato? Todas as etapas da minha participação com a Juliana e com a Catarina desde a gestação. Lá eu trato de temas como os homens são mal educados, que nunca foram preparados para ser pai, né? Eu trato do tema do puerpério, que eu entendo que ele é uma bomba prestes a explodir se o casal não entrar em sintonia. Tem a esterogestação, que é uma etapa que vem após o parto, que é envolvimento muito pele a pele, mãe e bebê. E o pai, ele não pode ficar ausente. Se o pai se sentir ausente da relação mãe-bebê, ele começa a sofrer. E aí toda a situação da participação do pai vai por água abaixo. Tem um tema que eu acho muito legal, que é o puerpatris, né? Essa palavra não existe, foi uma junção de duas palavras do latim que eu montei,
que é uma alusão ao puerpério, só que na versão masculina. O pai já começa a sofrer desde a gestação. E sofre mesmo, porque ele vai se afastando de algumas situações que era casal e passa a ser agora só mulher. E se ele não for atrás, e se a esposa não vier e trazer o marido junto para essa relação mãe-bebê, pode dar problemas. Tem um tema que foi citado lá e bem comentado, que é a depressão pós-parto paterna. Ela é pouco mencionada hoje na sociedade. A depressão pós-parto materna tem muito trabalho para conscientização, percepção, tratamento. Mas e o pai? Como é que fica? Né? Ontem eu tive a oportunidade de levar esse material lá no Gesta, né, da Flávia, e um dos temas que chamou bastante atenção foi e o sexo frágil, né? A mulher é muito tratada como sexo frágil, né? Mas quem é que consegue passar por uma gestação, 9 meses carregando aquele barrigão, né? Depois ter o parto, passar pelo trabalho de parto, amamentar, que não é uma situação difícil, a gente consegue... Fácil, não é fácil. Não é uma situação fácil, né? A gente conseguiu acompanhar a dificuldade da pega do bebê, a dificuldade da descida do leite, a fissura no seio da mulher que pode acontecer, relatos, né, de amigas nossas que sangrava muito. Então a gente vai tratando desses tópicos de forma descontraída, mas mostrando a realidade lá na página do Barrigudinhos. Muito legal, gente. Ó, já fica aí para quem tá antenado aí, Barrigudinhos, página do Facebook. Isso. E bem bacana esses seus relatos. E como que acontece esse relacionamento com os outros pais, né? Você recebe muitas mensagens de pais que leem os seus textos, vêm perguntar dicas, de situações, alguma coisa. Como é que é esse relacionamento? Olha, Luana, o relacionamento é 95% com as mães. Os pais são pouco participativos. Olha isso, que coisa. Teve um post que a gente pediu para que alguns pais mandassem qualquer tipo de relato sobre a sua experiência. E para nossa triste surpresa, não teve nenhum relato. Os pais, inclusive, que participam de grupos de WhatsApp, eles contribuem pouco. Eu acredito que é um pouco da natureza do homem não dividir, né? Não compartilhar da sua intimidade. E esse também foi um dos temas dos textos do Barrigudinho. A gente não divide, a gente não comenta. Acho que tem um pouco isso e tem, lógico, muito da formação social, né? Exatamente. De tudo que a gente já conversou até agora aqui. As mulheres, elas questionam bastante e aí é engraçado que elas ficam instigando os maridos. Elas mandam mensagens colocando em cópia os maridos, marcando os maridos, né? Olha, fulano, veja esse texto. Beltrano, olha isso te interessa. E aí começa a aumentar um pouquinho os seguidores. Eu fico imaginando que você tem muitos seguidores invisíveis aí, né? Que estão disfarçados. Mas depois do intervalo a gente volta a falar sobre a fanpage Barrigudinhos, falar sobre paternidade com o Alan, com a Juliana, com a Catarina também. Já, já. Já estamos de volta. Hoje o nosso tema é paternidade. Já aproveito e vou mandar um super abraço, beijos aí para todos os pais, já que no domingo, então, a gente comemora o Dia dos Pais. Nossa conversa é com o Alan, com a Juliana e com a Catarina, eles que são donos, né, da página no Facebook chamada Barrigudinhos. Certo, e bom, um estudo realizado pelo Instituto Promundo e Mencare constatou que cerca de 80% dos homens no mundo inteiro se tornarão pais biológicos um dia, né? E praticamente todos os homens do mundo terão algum contato com a paternidade, seja como pai biológico, tio, padrasto ou irmão mais velho, né? Pra você, Ela, o que é ser pai, assim? O que você definiria ser pai? Nossa, pergunta incrível, né? E difícil de responder, mas eu acredito que ser pai é saber dividir o amor e saber receber amor, entregar o amor a cada dia. Eu deixo um pouco de lado responsabilidades e compromissos e trago bastante comigo a questão do amor da minha família, o amor da minha filha. No dia do nascimento, instantes após a Catarina vir ao mundo, e você olhar para um bebê no olho e imaginar que assim, nossa, aquilo ali fui eu que fiz junto com a minha esposa e vai caminhar comigo a minha vida inteira. Eu acredito que ser pai é dar amor a uma pessoa.
Essa é a minha visão de paternidade, entendeu? Muito bom. E bom, tu acompanhou o parto, né? Qual que é a emoção, assim? Porque muitos pais, às vezes, têm medo de acompanhar. Às vezes, não, vou ficar do lado de fora. Às vezes, vai só a esposa. Como que foi esse momento, né, pra ti? Bom, eu estava muito ansioso para chegar esse momento, né? A Catarina, ela nasceu no dia de 1º de janeiro, então foi logo após a virada de ano, depois dos fogos, né? Uau. Foi Fazendo festa. Ela escutou os fogos na barriga para não se assustar. E assim, a gente se preparou bastante, né? A gente se preparou no gesto, a gente foi em outros grupos de apoio à maternidade, paternidade, parto. E naquele dia mesmo, toda uma emoção, todo um sentimento que estava dentro da sala de parto era muito mais do que a gente via na televisão, né? A gente acompanha a televisão, uma mulher ganhando um bebê cercada de médicos. E pra gente foi um acontecimento totalmente diferente, né? Tínhamos a doula, tínhamos uma obstetra, eu e a Ju, ficamos bastante tempo na sala de parto, próximo de 10 horas, e interagindo muito. Eu e a Ju conversando muito, escutando as músicas que a gente gosta, fazendo muito carinho, muita massagem, recebendo as orientações, né, dos profissionais e aguardando aquele momento que era tão esperado, né? A chegada da Catarina, né? A olhar como seria, né? Porque no ultrassom, nas imagens dos médicos, a gente ficava, imagina, vai ser loira, vai ser morena, vai puxar a mãe, vai puxar o pai, os traços de avós. E a hora que ela chegou ali foi tão incrível, tão intenso, que, olha, foi, sei lá, um pouquinho indescritível até. Legal. Juliana, o que você sente que não teria como fazer sem a presença do Alan? O apoio do pai, né, do companheiro é fundamental, assim, né, para as tarefas do dia a dia. Eu lembro que logo no pós-parto, assim, no puerpério, né, imediato, eu ficava praticamente em função da Catarina, né, para amamentar e cuidar, e fraldas, e fazer dormir, enfim, toda a rotina, né. E o Alan ficou meio que responsável por todas as tarefas da casa e por me auxiliar, por me fazer comida, trazer água enquanto eu amamentava. Enfim, todos esses cuidados, tanto comigo quanto com a casa, e auxiliando a Catarina, que faziam com que tudo fosse possível, né? Porque, imagina, sozinha com um bebê, né? Uma vida toda nova, né? Porque você tinha uma rotina, outras experiências enquanto não se tem filho ou enquanto está grávida, você tem a barriga, né, muda, mas você ainda consegue fazer praticamente tudo. Agora, com um bebê, tem todas as mudanças e sem o apoio do companheiro é bem mais difícil, né? Não é impossível porque muitas mulheres fazem, né, conseguem, mas fica muito mais fácil tendo um companheiro do lado. E bom, muitos homens, quando descobrem que irão ter filhos, eles acabam ficando confusos, né? Ainda mais se for quando acontece de uma gravidez não planejada, alguma coisa nesse âmbito, né? O que você acha que mais assusta os homens em relação a ser pai? Quando um homem descobre assim, eu vou ser pai e fica aquele confuso, não sabe como agir. O que tu acha que é a situação que mais assusta, assim? Acho que o que mais assusta é o grande sentimento de responsabilidade. Isso em primeiro lugar, né? Agora, o que vai acontecer comigo? Ele não sabe nada do que é ser pai, mas ele entende que algo vai precisar mudar na vida dele, ele vai ter que ser mais responsável. Em segundo lugar, eu acredito que é a pressão da sociedade. Muita gente vem cobrar. E agora você vai mudar. Você tem que mudar. Você tem que ser mais responsável. Você tem que conseguir mais dinheiro. Você tem que agora dar um jeito de ter um quarto para o teu filho. Você tem a cobrança da sociedade, a cobrança da família é muito forte. E repito, ele ainda não sabe o que é ser pai. Então eu estou sendo cobrado por algo que eu nunca fiz, nunca vi. Talvez, cuidou do irmão, cuidou de um sobrinho, mas naquele momento agora vai ser a pessoa principal, né? E essas cobranças assustam bastante. Assustam muito. Depois começam algumas atitudes machistas também. Pai de menina começa a receber piadas, né? Que não são nada agradáveis, mas
a sociedade coloca, os amigos colocam. Então, as dificuldades elas vão só crescendo. Mas eu acredito que, respondendo bem a tua pergunta, tudo que é novo e a responsabilidade é o que mais assusta. Só fazendo um parênteses ali que tu disse questão de ser pai de menina, né? Uhum. Você é pai agora de uma menina, né? Sim. Tu vê que ainda tem muito esse pensamento de, como tu disse, a questão da cobrança, né? Tu é pai de menina, ela vai dar trabalho, as coisas. Seria, entre aspas, aí na sociedade acho que o menino, você ser pai de menina é mais fácil do que ser pai de uma menina? Em algumas circunstâncias, eu ouço, né, de pessoas que pai de menina é mais difícil. Pai de menina é mais difícil para como você vai explicar alguns exemplos. Vai explicar no futuro sobre sexualidade, vai explicar no futuro sobre como se comportar perante as meninas. Agora, o pai de menina, ele de cara recebe o preconceito e o machismo de que assim, agora você vai ser o sogrão. Você vai ter que emprestar o carro, agora a sua cerveja vai ser dividida, agora o seu sofá vai ser dividido. Então, ainda assim, existe muito esse tipo de machismo e preconceito sobre o fato de veio uma menina ao mundo, o cara vai ter que começar a ceder algumas coisas, né? O sogrão vai ter que liberar algumas coisas. E existe, sim, bastante isso. Que bobagem, né? Juliana, a gente está indo já para o finalzinho. Agora, que dica você daria para os homens, né, que estão acompanhando o nosso programa? A gente está aí, né, mencionando o Dia dos Pais, que se aproxima e tal, né? O que você diria para as pessoas que vão se deparar com essa situação da paternidade? O que precisa ter? Qual a sua dica? Bom, a minha dica é conversem muito com suas esposas, tenham empatia e tentem buscar formas de participar, né, tanto da gestação quanto da paternidade ativa e Catarina está dando show aqui. Sim. E busquem atender as necessidades da mulher, né? Porque a gente vê muitos casos assim que o homem sempre fala, eu sempre quis ser pai. Sempre quis ser pai, foi meu sonho. Mas daí quando o filho chega, passa a responsabilidade toda para a esposa de cuidar, de, enfim... Atenção. Né? Dar atenção, trocar as fraldas, fazer a comida e levar para passear, enfim. E continua tendo a mesma vida que tinha antes de ser pai, né? E na verdade, a vida do casal muda, né? Não pode ser apenas a carga tanto emocional quanto... A Catarina está gostando. Essa responsabilidade não pode ser assumida somente pela mãe, né? É fundamental que o pai dê esse auxílio e tome a sua responsabilidade, né? Muito bom. Bom, elas já estão indo pro finalzinho do programa, né? E como a gente já citou, então domingo é Dia dos Pais e a gente gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para todos os pais que estão nos ouvindo, né? Esse que vai ser também seu primeiro Dia dos Pais, né? Verdade, oficialmente. Obrigado. E a gente queria saber uma mensagem então que você daria para os pais que estão nos ouvindo. É justamente isso que a Juliana falou, né? É uma das frases que eu mais escuto, eu sempre quis ser pai. E cada pai, ou cada quase pai, né, que está com a esposa grávida, pense nessa frase, se ele gosta mesmo, se ele tem esse desejo, e pense o seguinte, o que eu estou fazendo para ser pai? Tenta refletir um pouquinho na resposta para essa frase. Tudo que ele fizer para atender a esse desejo dele, vai refletir na mulher, vai refletir na criança e vai refletir na instituição família. Sejam participativos, coloquem os filhos no mundo, mas com responsabilidade e entendam que o amor, ele prevalece acima de tudo. Às vezes pode haver dificuldade financeira, dificuldade física, emocional, mas com certeza o amor do pai, o amor da mãe e a união da família vai prevalecer. Pensem na resposta de que o que você está fazendo para ser um bom pai e com certeza essa resposta vai lhe ajudar.
Muito bom. Claro que a gente vai agradecer muito a família toda, né? O Alan, a Juliana e a Catarina Vesilowski. Confiram lá a página do pessoal, Barrigudinhos, no Facebook. Obrigada, gente. Muito bacana. Muito obrigado a vocês. Nós agradecemos. E obrigada, então, pessoal. E obrigada também a você que esteve nos acompanhando agora pela rádio, pela TV Univale. E a gente se vê, então, até o próximo programa. E um feliz Dia dos Pais.